Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Primeira semana de 2026, né? Estamos aqui juntos, iniciando mais esse ano. E um momento legal, né, essa época do ano, de muitas reflexões, né? Um momento em que a gente começa a se planejar para o ano que tem pela frente. A gente vai ajustar quais são as nossas metas, né? Que a gente quer de objetivo para ser atingido esse ano. Época que a gente para pensar, poxa, nesse ano novo, o que eu vou fazer de novo, né? O que eu vou fazer para que eu possa melhorar um pouquinho? E é interessante como muitas vezes as promessas, né, os planos que a gente faz em todo começo de ano tem a ver com o nosso corpo físico. Né? Muitas vezes a gente fala, poxa, esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde, vou comer melhor, vou evitar comer muito doce, vou evitar comer frituras, vou dormir melhor, vou fazer exercício, vou beber menos álcool e por aí vai. E a mensagem dessa semana ela é muito providencial nesse sentido. Ela está nos alertando sobre como é importante que esses planos, né, que a gente faz de começo de ano não fiquem só no campo das ideias, né? Como é importante que a gente de fato cuide do nosso corpo, como isso interfere na nossa evolução também. Então a gente vai, essa semana continua ainda no estudo do Pão Nosso, e a gente vai falar essa semana do capítulo 158, que o título é Governo Interno. E como sempre, né, o Emmanuel traz um versículo do Evangelho, né, da Bíblia, para nos usar como referência. E a passagem dessa semana está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele diz: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Então aqui o Paulo dizendo que é importante subjugar o meu corpo e o reduzo à servidão. Isso quer dizer o quê, né? Eu não vou me render às vontades do meu corpo, mas sim eu, como senhor de mim, vou colocar o meu corpo no lugar em que ele deve estar. E o Emmanuel começa o capítulo desse capítulo 158 dizendo o seguinte: efetivamente, o corpo humano é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Então, para a gente entender melhor aqui o que o Emmanuel está querendo nos dizer, tem várias passagens, né, em toda a doutrina explicando como funciona essa dinâmica entre corpo, espírito e etc. Mas eu tenho um resuminho ali interessante na introdução do Livro dos Espíritos, em que lá está colocado de uma forma bastante clara, né? Há no homem três coisas. A gente tem uma primeira coisa, que é o nosso corpo material, isso aqui é a matéria, é o corpo denso, e que ele é igual, ou ele é análogo ao corpo dos animais. E possui o mesmo princípio vital, né? O que faz o nosso corpo estar vivo é o mesmo princípio vital que faz o corpo dos animais estarem vivos também. A gente tem uma segunda coisa, que é a alma, né? É o nosso espírito encarnado, é o ser imaterial. Então o espírito encarnado aqui nesse corpo físico é a segunda coisa que compõe o homem. E a terceira coisa é o perispírito. O que é o perispírito? É o laço que prende o espírito aqui nesse corpo. E ele está ali numa forma intermediária. Ele não é nem tão denso quanto o corpo físico e nem tão etéreo quanto o espírito. Então ele está ali em uma coisa meio semi-material. E é o perispírito que, quando acontecem os fenômenos as aparições, é isso que a gente vê, né?
ele normalmente não é visível, mas em algumas situações extraordinárias ou para algumas pessoas tem uma percepção um pouco diferente e conseguem ver o perispírito, principalmente nessas aparições que às vezes acontecem. Então é interessante, ali no Livro dos Espíritos ele continua discorrendo sobre o tema, né? Mas a atenção é o seguinte: tem o homem, todos nós, duas naturezas. Pelo corpo físico a gente participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Ou seja, o nosso corpo físico ele também traz para nós, dado que ele é uma das coisas que nos compõe aqui enquanto encarnados, uma natureza mais animalesca, por assim dizer, mais instintiva, mais primitiva. Então o homem tem duas naturezas, uma natureza mais animalesca, instintiva, que participa pelo corpo, e pela alma a gente participa da natureza dos espíritos e pela natureza imaterial. E aí a forma como o Emmanuel traz nesse capítulo a reflexão é que a vida interior, a vida de cada um, de certa forma ela se assemelha à gestão de um governo, de um Estado. Então a gente teria o espírito como o chefe desse Estado, na verdade uma autochefia, né? Ele mesmo se governa, e tem o auxílio de vários ministérios. Então você tem o Ministério da Reflexão, que vai fazer você pensar um pouco sobre as coisas, o Ministério do Conhecimento, o Ministério da Compreensão, o Ministério do Respeito, o Ministério da Ordem. Então Emmanuel diz que uma forma da gente gerenciar a nossa vida a gente teria o espírito como o líder desse governo, desse Estado, auxiliado por vários ministérios, e as diferentes ideias que a gente tem, algumas ideias boas, algumas ideias más, vão ser discutidas no parlamento, quer dizer, no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados. Ideias que são positivas, ideias que são negativas, e a gente tem esse debate interno sobre quais leis a gente vai seguir. Só que o espírito, de forma essencial, sempre vai procurar, sempre vai redigir leis positivas. O espírito tem essa tendência nossa à evolução, ela é inevitável, ela é presente, é isso que nos move. Então essa essência sempre nas leis que o espírito vai dizer vão ser positivas. Mas nem sempre o espírito vai conseguir mobilizar o que o Emmanuel chama dos órgãos fiscalizadores da própria vontade. Então a vontade ela é muito importante para que essas leis de fato sejam aplicadas. E o Emmanuel chama a atenção falando, e as zonas inferiores continuam em antigas desordens. Eles não se importam pelos decretos que vão melhorar o corpo, principalmente porque as boas leis elas não vêm acompanhadas de punições ou de exigências e de obrigações como a gente muitas vezes está acostumado. E aí o Emmanuel faz uma frase importante, né? Ele diz: quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Ou seja, se a gente não cuidar com autodisciplina do nosso corpo, a gente não vai conseguir ter uma vida sã e uma vida que vai nos fazer evoluir. É até interessante lá, voltando um pouco aqui no Livro dos Espíritos, uma outra frase que tem lá bastante interessante, que ele fala: só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corporal. Verdade, verdade? Nenhum de nós, nem eu, nem você, nem as pessoas que estão aqui encarnadas convivendo conosco nesse momento, já tem o grau de purificação necessário para estar liberto de toda a influência corporal. A gente ainda tem muita coisa para melhorar. Mas o que a gente pode fazer? Como o Emmanuel está nos ensinando aqui, sermos bons governantes do nosso corpo, ativarmos os mecanismos da vontade para que essas resoluções de ano novo que a gente sempre
faz nessa época do ano, não chegue no final do ano, você olha aquela listinha e fala, essa aqui não deu para fazer, puxa, essa aqui também não, nossa, essa aqui também não, e faz de novo a mesma lista porque não evoluímos o suficiente. Então, a forma que, como o Emmanuel fecha o capítulo, eu vou ler para vocês só a última frase que ele traz: é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Essa é a mensagem dessa semana. Espero que 2026 seja um ano de muita evolução para você, que seja um ano gentil e um ano com disciplina, um ano com evolução. Feliz 2026 para todos nós. Fiquem com Deus.